Presta bastante atenção nesse vídeo que tá rodando o Mundo Dev. I'm going to say something and it's going to sound completely opposite of what people feel. You probably recall over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. And that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. For the very first time, we have closed the gap, the technology divide has been completely closed. Esse é o Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA, e o que ele diz pode estar ou não errado. Como esse vídeo tem deixado muita gente insegura, a gente veio aqui para pontuar o que ele disse. Se curte o Código Fonte TV, já deixa aqui o seu like e aproveita para se inscrever no canal. Nós já vamos começar que nós somos super fãs da NVIDIA e nós temos eles sim com muito orgulho como parceiros aqui do Código Fonte TV. Mas independentemente disso, se tem algo que nós não concordamos nessa fala do CEO da empresa, a gente tem total liberdade para vir aqui e discordar. Primeiramente, não podemos deixar de frisar que a NVIDIA hoje é uma empresa essencialmente de inteligência artificial. O que isso quer dizer? Ela faz GPUs para outras empresas treinarem modelos? Sim, mas são eles também por trás de muitos SDKs, toolkits, frameworks capazes de realizar esses treinamentos. Então o que ele diz tem que ser sim levado em conta. A NVIDIA atualmente é a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos, passando Google e Amazon só atrás de Microsoft e Apple. Assim como muitos querem ouvir o CEO da OpenAI, o que Yuhan tem a dizer conta demais. Então ele começa dizendo que as crianças devem aprender ciência da computação. Acho que esse já é um ponto um pouco polêmico, porque quando a gente fala, e a gente defende isso também, que a gente gostaria de ver programação nas escolas, não necessariamente é para formar programadores. Quando ele fala ciência da computação, acho que foi até um pouco mal colocado ali, né? Porque ciência da computação, ok, engloba a lógica, engloba tudo, mas parece que é algo que tá ali, além disso, né? O que a gente defende aqui para as crianças é que elas entendam a lógica de programação. Então, isso eu acho importantíssimo e continuo concordando com o que vem sendo falado há 10, 15 anos atrás. Para mim, as crianças deveriam e devem continuar aprendendo programação no sentido de lógica por muito tempo, se possível para sempre. Mal comparando, é o que se fala muito hoje sobre educação financeira e você aplicar, por exemplo, matemática na educação financeira. A gente sabe que educação financeira não é só usar a matemática. Assim como programar e usar lógica não é só codificar, é resolver problemas de forma lógica. A gente pode até dar um caso pessoal nosso aqui, do nosso filho. Ele tem 7 anos. Ele faz aula de robótica na escola. E olha como é que é legal a divisão da aula. A turma é dividida em grupos com 4 pessoas. Cada um exerce um papel e isso vai se alternando durante a aula. Então existe o líder, né, o responsável, o montador, é aquele que monta o robô, então ele tem que ter a habilidade realmente de pegar a peça certa. Até porque tem 7 anos, está se trabalhando isso também, né? Mas tem que saber qual é a peça certa para ligar. E aí você tem o programador, que vai fazer a parte de programação, fazer o robô funcionar com o objetivo que ele tem para funcionar. E a outra pessoa, a outra criança que é responsável por administrar as peças. Então, olha só que interessante, eles estão trabalhando lógica, estão trabalhando ali programação, entre aspas, mas com um software que é extremamente lúdico e de muito fácil, é arraste e solta, então é tudo voltado para a idade deles, mas eles estão aprendendo outras coisas, o trabalho em equipe, liderança, tudo isso em um único projeto. Envolvido justamente na resolução de um problema. O objetivo é mostrar para a criança como se faz para resolver problemas complexos, se dividindo as tarefas, dividindo os problemas, ajudar ela a ter um discernimento de lógica e também de abstração dos problemas. Para mim, essa fala dele, quando ele coloca isso como se fosse uma barreira, a programação é uma barreira e hoje não tem necessidade mais de ensinar programação por conta disso, ele está tirando a oportunidade das crianças de aprenderem lógica e de solucionar os problemas. Se a programação em si, o ato de criar código pode ser substituído por uma inteligência artificial, você saber pedir para a inteligência artificial o que você quer
vai continuar sendo o gap. Exato, e ele fala justamente disso, de que agora a inteligência artificial acabou com esse gap. Como se programar agora fosse possível fazer completamente com uma linguagem natural. Ok, então vamos pensar isso aí de 2 aspectos. Primeiro, gente, desde que a programação existiu, de que as linguagens e a forma de se programar vem evoluindo e vem ficando mais fácil do que era. Antigamente era cartão perfurado. Olha só, a gente não pensa mais em fazer isso. Hoje... Não é à toa que se chama linguagem de alto nível. Exatamente. Ou seja, é um nível mais próximo realmente da linguagem humana. Então, se esse gap realmente existe entre você gerar um código e você comunicar o código que você quer, existe esse gap, realmente, eu acho que nesse sentido ele está certo. Sim, isso vai diminuir. A inteligência artificial vai diminuir. E assim, olhando de uma forma um pouco mais macro, o que ele falou, pelo menos no meu entendimento, quando ele fala de que nós vamos acabar com esse gap, todas as pessoas vão ser programadoras, ou ninguém mais vai ser, né? Mas no sentido de que vai ser possível que pessoas que não conhecem programação solicitem algo de que, de fato, elas entendem ali do core do negócio dela para uma inteligência artificial e que elas vejam o resultado daquilo sem necessariamente precisar botar a mão no código. Isso, eu até acredito que vai ser feito, mas com muitas ressalvas e com muitas nuances dentro disso que está sendo falado, né? De certa forma, o que a gente vê de evolução do que a gente tem visto durante os últimos anos, muitas dessas ferramentas também já diminuiu isso, já deu essa possibilidade. Se a gente vê, por exemplo, Power BI, dá a capacidade de muitas pessoas que não têm conhecimento tão tecnológico de conseguir criar coisas. No-code está aí, low-code está aí, também para diminuir essa barreira, esse gap, né? Exato. A gente pode dar um exemplo mais básico de todos, o Excel. Então, hoje é possível você ter ali informações, dados que você joga dentro do Excel e sem você saber muito, só utilizando as fórmulas mais básicas, você consegue extrair informações precisas dali. A pessoa não precisa saber mais programar para conseguir utilizar algo que há muito tempo atrás era feito apenas através de uma linguagem de programação. Então, talvez a inteligência artificial dê mais um passo nisso, para essas pessoas que são usuários comuns não precisarem tanto do técnico para extrair uma informação precisa. Mas aí vamos com muitos mais, né, Gabriel? De onde isso está chegando. Então vem agora a interpretação de que o que ele falou é que não precisam mais existir programadores. E de fato o que está falado ali deu a entender isso, porque né? esse pedaço da conversa é especificamente sobre educação. Então ele não diz especificamente que não vão existir mais programadores, até porque ele mesmo afirma que é o papel deles, enquanto empresa, desenvolver as ferramentas para que isso aconteça. E como a gente colocou lá no início, a NVIDIA é uma das empresas que tem mais soluções no entorno de inteligência artificial. E isso tudo envolve SDKs, APIs, tudo isso é trabalho de programador. De programadores para programadores. Então, ele não afirma categoricamente, não vai existir mais programação. Ele afirma de que as crianças, nesse contexto de educação, não necessariamente precisariam mais aprender a programar, mas nesse sentido de gerar código, mas não o de resolução de problemas. Isso vai continuar acontecendo. Se hoje a gente dá para uma criança que está aprendendo a programar um chat para ela dizer o que ela quer, será que ela realmente consegue extrair dali códigos utilizáveis, testáveis e que ela conseguiria avaliar se aquilo resolveu ou não o problema? Essa geração, ela não vai conseguir ser validada por aquela pessoa que pediu. Problemas triviais, sim, eles vão conseguir resolver. E é o que a gente está vendo. Aquele programador só do CRUD, provavelmente ele está fadado a não existir em pouco tempo. Agora, para problemas complexos, você precisa ainda não só entender o contexto, entender o problema, solucionar, seja por chat, ou por código, ou por no-code, ou por low-code, e você validar se aquilo realmente está solucionando o problema. Esse caminho todo, a inteligência artificial não vai fazer, ela vai fazer um pedaço desse caminho. Esse que é a grande questão. Então, quando ele afirma que todo mundo é um programador, ou poderia ser um programador em determinada coisa, e se focar em ter uma área específica de atuação, uma área de excelência, onde a pessoa pode criar soluções para ela, isso pode estar certo. Agora, quando ele cospe ali o código ou a solução em si, ela não vai ter essa capacidade de validar.
E deixar isso na mão da inteligência artificial para validar, eu acho que ainda é muito prematuro para fazer isso. E aí nós entramos mais uma vez naquele problema. Saber o que pedir, mesmo em linguagem natural, não é simples. Então as pessoas às vezes sabem o que é necessário, conhecem muito do core, do que ela trabalha ali, o fundamento dela, mas conseguir transportar isso para uma linguagem, mesmo que natural, de forma lógica, organizada, para conseguir a solução que ela deseja, não é simples. Então, esse ponto, acho que é um dos principais pontos ali da programação, seja através do analista de sistema, do engenheiro de software, de alguém que vai conseguir transpor o que está sendo necessitado ali para uma solução de fato e que seja validada, como o Gabriel falou, né? Então a gente tem regras de negócio, que a gente costuma chamar dentro da programação, e um domínio de conhecimento. Isso quem tem, justamente, geralmente é o nosso usuário, é o nosso cliente. E cabe a nós interpretar isso e construir a solução. Se esse gap é diminuído, de certa forma, e a pessoa consegue passar por uma ferramenta que crie essas regras, toda vez que você precisar atualizar, modificar ou simplesmente validar essas regras, isso vai sim precisar de um conhecimento mais técnico. Esse tipo de situação é que a inteligência artificial não vai conseguir entrar, porque esse trabalho é um trabalho intelectual, humano, que exige criatividade e existe muita compreensão. Então, essa contextualização ainda está longe de inteligência artificial. Patrick Mullrad, que é um analista bem conhecido da indústria de tecnologia, tuitou com a seguinte frase: durante 30 anos de carreira, eu ouvi que XYZ mataria a programação. E ainda estamos aqui sem a quantidade necessária de programadores. Boa frase, né? Foi o que a gente relatou também sobre a evolução dessas tecnologias. Agora, a frase que eu acho que resume bem o que está acontecendo com a inteligência artificial foi do CEO da Figma, o Dylan Field. A inteligência artificial, ela abaixou o piso, mas aumentou o teto. Ao mesmo tempo que a IA provê a capacidade para qualquer pessoa utilizar de conhecimentos onde ela não é necessariamente especialista, ela também dá aos especialistas novas capacidades para a resolução de contextos mais complexos, onde sim é necessário conhecimentos mais aprofundados. Até pego um gancho nisso daí do que o próprio Jensen Huang falou, né? Que ele em algum momento do discurso falou de que nós somos os responsáveis por fazer esse processo de transferir o que é a linguagem de programação para essa linguagem mais natural dentro da inteligência artificial. E é justamente aí que nós entramos. Então, não tem essa história de que, não, os desenvolvedores vão acabar, não é mais preciso ter programador. Não, a gente vai estar facilitando e transformando todo esse processo da inteligência artificial para facilitar a vida dos outros. Então, né? nos finalmente é o seguinte: usar a inteligência artificial para desenvolvimento é essencial. E usar essas ferramentas da própria NVIDIA também é super importante. Então, deixar isso de lado é o que vai fazer as pessoas realmente, todos os profissionais ficarem obsoletos. Então, o NVIDIA GTC, além de ter palestras, workshops, eles também têm cursos lá com certificação da própria NVIDIA. A gente vai fazer vídeo sobre isso, específico. A gente pode até deixar o link aqui para você se inscrever lá e ver como funciona, qual é o conteúdo que eles vão prover. A verdade é que não dá para ficar de fora disso. Usando linguagem natural para gerar código ou não, a gente ainda está vendo aqui um mundo muito diferente do que a gente viu ali há 3, 4, 5 anos atrás. E você vê, né, ele como CEO de uma grande empresa que vem aí surfando muito bem na onda de inteligência artificial, é óbvio que em todo momento que ele tiver a oportunidade de falar das qualidades e dos benefícios que isso traz para qualquer um que seja, ele vai falar, né, gente? Então, se ele defende esse ponto de que não é mais preciso que as crianças aprendam linguagem de programação, ele vai seguir defendendo esse ponto. Embora a gente aqui do nosso lado discorde, né, de que realmente isso é algo que as crianças precisam aprender porque isso vai fazer bem para a vida delas em outros aspectos também.